Finalmente, aí depois a gente ter certeza absoluta que Eloy Casagrande é o baterista do Slipknot, agora com calma, já com a poeira baixando, a gente entendeu o que foi que aconteceu. O Eloy recentemente deu uma entrevista pra Veja e esclareceu como foi o processo que levou ele até a cadeira em que ele ocupa no Slipknot. E assim, muitas lacunas aí que estavam abertas lá pra trás, principalmente relativas à saída dele do Sepultura, foram esclarecidas. E eu vou falar disso exatamente agora. Logo depois que Eloy Casagrande saiu do Sepultura, começou uma grande especulação sobre o que estava acontecendo. Afinal de contas, o Sepultura tinha acabado de falar que ia começar uma turnê de despedida, que seria Celebrating Life Through Death, que é a turnê de despedida do Sepultura que encerra o ciclo da banda. Logo que isso aconteceu, muita gente criticou o Eloy, falando que ele estava pulando fora do barco justamente na hora que o Sepultura mais precisava. E a gente, na verdade, não entendeu o que aconteceu. Mas essa entrevista recente dele esclareceu muitas coisas. Ele disse que os caras pediram para ele gravar uns vídeos enquanto ele ainda estava aqui no Brasil. No começo eram só 3 músicas, mas depois eles queriam mais 3 e perguntaram se ele tinha algum plano de ir para os Estados Unidos. E ele disse que sim, porque em janeiro ele tinha algumas datas marcadas com outro projeto dele, o Honey's, justamente em janeiro de 2024. Aí resolveram adiantar o voo dele e ele passou 5 dias ensaiando com a banda completa em Palm Springs. E cara, imagina o nervosismo do Eloy, cara. O cara que era fã da banda desde moleque, de repente ele tá dentro da sala com os caras ali, tocando música dos caras. Não deve ter sido nada fácil, né? Pra sorte do Eloy, algumas músicas que estavam nessa lista aí, ele já sabia tocar, mas algumas outras ele teve que pegar a partitura pra poder aprender correndo ali. Mas até aí tudo bem, porque o Eloy é o Eloy, né? Na verdade, ele até acha que isso aí foi parte do teste dele pra ver como ele se sair com ideias novas. E até aí foi isso, cara. O Eloy não sabia nem direito o que tava acontecendo. Ele só foi saber de fato que ele tava sendo testado pra entrar no Slipknot e que de fato essa vaga tava no colo dele no iniciozinho de fevereiro de 2024. Entre o dia 5 e o dia 6 de fevereiro, que foi quando ele entendeu que os caras tinham aprovado ele. E aí, se a gente for fazer uns cálculos aqui e lembrar lá pra trás de algumas coisas que aconteceram, a gente vai lembrar que a nota oficial que o Sepultura deu na época em que isso se tornou oficial, dentro dessa nota tinha uma data dizendo quando foi que o Eloy pediu pra sair da banda. E justamente nessa nota aí do Sepultura, a data que tava lá era 6 de fevereiro, batendo exatamente com esses dados aí que o Eloy falou que aconteceram entre janeiro e fevereiro de 2024. Ou seja, assim que ele entendeu o que estava acontecendo, ele tomou a primeira medida. Isso também porque ele recebeu um contrato de confidencialidade que impedia ele de falar sobre qualquer coisa do que estava acontecendo. Então, como a gente realmente tinha imaginado, até num vídeo meu do canal que eu falei aqui, logo quando ele saiu da banda, que ele provavelmente não estava falando nada, que ele estava saindo daquele jeito abrupto de Sepultura, que era justamente porque ele devia estar sobre algum contrato que impedia ele de falar, era exatamente isso. Ele recebeu esse contrato e ele não podia falar absolutamente nada sobre o que estava acontecendo e sobre o processo que ele estava passando. Então, a partir do momento que ele entendeu que ele estava botando os pés para dentro do Slipknot, ainda que esse processo seja meio burocrático, porque são muitas pessoas dentro do Slipknot, assim que ele entendeu que ele estava com o pé lá dentro, ele automaticamente foi bem profissional e pediu para sair do Sepultura. Sobre a audição, ele disse que no começo não fazia ideia do que ele ia esperar. Era tudo meio secreto. Ele recebeu esse documento de confidencialidade e aprendeu as músicas que precisava saber. Chegando nos Estados Unidos, rolou outro setlist que tinha umas músicas que não estavam mencionadas antes. No primeiro dia tocando com a banda, ele ficou meio nervoso, porque afinal de contas ele cresceu ouvindo Slipknot. Mas aí ele melhorou bastante nos dias seguintes e teve todo o apoio do restante do Slipknot. Sobre sair do Sepultura, ele disse que recebeu o convite pro teste do Slipknot depois que eles anunciaram a última turnê do Sepultura. Ele decidiu fazer o teste porque o Sepultura ia acabar e ele queria continuar tocando bateria aos 33 anos. E na verdade, ele até tentou conciliar os dois projetos, mas o Slipknot disse que esse contrato era um contrato de exclusividade. Então, visto que o Slipknot meio que colocou ele contra a parede, ele decidiu tomar essa decisão para dar o próximo passo da carreira dele. Segundo ele, esse daí foi o fator decisivo para que ele saísse do Sepultura. E foi por isso que assim que ele fechou o acordo com os caras, ele automaticamente foi até o Sepultura no início de fevereiro e contou o que estava rolando. Ele não queria deixar os caras na mão, mas ele foi colocado contra a parede e aí seria ou ele terminar essa turnê com o Sepultura e logo depois ficar sem emprego, ou partir para uma nova fase da carreira dele e entrar mundo adentro com o Slipknot. Outra coisa legal foi que ele falou sobre a máscara, cara. Ele falou sobre tocar de máscara e usar maquiagem. Ele falou que a maior mudança foi, na verdade, psicológica. O Eloy disse que a máscara é como se fosse uma outra personalidade que tá viva ali junto com ele, e que esse personagem foi criado com ele e com o Shawn Crahan. Ou seja, de fato, o Eloy botou a mão na massa pra poder montar essa máscara dele aí. Provavelmente o Shawn deu seus limites e deu seus pitacos ali sobre o que era o certo pro Slipknot, mas o Eloy também participou do processo criativo. Que pena que o Eloy não falou nada sobre o Fofão, né? Será que ele falou do Fofão pros caras? O Eloy ainda continuou dizendo que quando ele coloca a máscara, uma coisa diferente acontece, mas ele não sabe explicar muito bem o
que é essa sensação. A parte física de tocar com a máscara já foi mais tranquila do que ele tava imaginando, apesar de ficar meio quente por causa da espuma que tem ali dentro. Antes do primeiro show, ele ensaiou usando uma máscara de atleta que simula altitudes diferentes, ajudando ele a melhorar a respiração durante as apresentações. Então acostumar com a máscara não foi um bicho papão pra ele. E assim, cara, eu vi alguns comentários nos vídeos pra trás que eu publiquei aqui sobre essa confusão toda do Eloy, sobre essa situação toda. Algumas pessoas dizendo que estavam tristes do Eloy abandonar o Sepultura e ir pro Slipknot, considerando que o Slipknot era uma bandinha, que o Sepultura é muito maior que o Slipknot e tal. E aí, cara, a gente precisa fazer um paralelo aqui e saber separar as coisas também, né? É claro que quando a gente fala do emocional, quando a gente fala de amor pela coisa, o Sepultura definitivamente é a maior banda de metal do Brasil, e isso aí não há o que se contestar. Na verdade, eu tô pra falar que foi a única banda que de fato conseguiu atingir esse patamar de sucesso tocando o metal no exterior. Realmente foi o Sepultura. Mas, cara, não tem como você negar, você gostando do som do Slipknot ou não, o Slipknot também é um colosso e eles estão se projetando pra ser uma banda ainda maior. Eu ouso dizer aqui que, cara, num futuro não tão distante assim, bem provável do Slipknot no futuro ser uma banda tão colossal quanto o Metallica. Se a gente fosse olhar aí uns 20 anos pra trás, cara, o que o Metallica era ali por volta de 2001, 2003, o tamanho do Metallica naquela época não é muito diferente do tamanho que o Slipknot tá hoje. Eu tô falando aqui de uma coisa mercadológica, tá? É lógico que quando a gente fala sobre a importância do peso das bandas pra história da música e o espaço que ela ocupa nas páginas do heavy metal do mundo, é claro que Sepultura e Metallica ocupam páginas muito maiores. Mas o que eu tô querendo dizer aqui agora é que o Slipknot também tá escrevendo a sua história, e nesse momento, cara, mercadologicamente falando, o Slipknot é simplesmente um colosso dentro desse mercado aí. Tudo que o Slipknot faz, cara, tudo que o Slipknot bota a mão hoje, vira notícia, é grande, tudo que eles fazem com lançamento de disco, lançamento de evento, show que eles fazem, tudo é muito grande. Então, se continuar nessa proporção aí, se os caras conseguirem manter uma longevidade de carreira, se o Corey Taylor melhorar a saúde psicológica dele e a banda conseguir se manter coesa, até mesmo aí com o Eloy dando esse gás novo pra banda, é bem provável, cara, que com mais uns 15, 20 anos de banda aí, a gente vai ver essa banda se tornar um outro colosso tão grande quanto o Metallica. Então, nesse sentido aí, mercadologicamente falando, eu acho que o Eloy deu um passo pra crescer na sua carreira, sim, porque essa banda vai dar uma projeção pra ele ainda maior do que foi o Sepultura. É claro que o Sepultura é um colosso, não há quem conteste isso, a banda é enorme, a gente sabe que eles têm um peso tão importante que se também não fosse por eles, o próprio Slipknot nem teria o som como tem, né? Até por isso também fez muito sentido os caras pegarem um cara que tava tocando com Sepultura e colocar no colo do Slipknot. Mas a questão é que o Slipknot também é muito grande e pra carreira deles vai fazer uma diferença com certeza, porque ele tá sendo projetado de um jeito ainda maior do que o que ele tava sendo dentro do Sepultura. Então, assim, gostando ou não do som do Slipknot, a gente tem que admitir que o trampo dos caras é realmente impressionante. Bom, mas foi assim, né, galera? Criticou o Eloy, ficou brava com ele, não entendeu nada, mas na verdade o cara tava entre a cruz e a espada, ele tava sendo pressionado ali e o Slipknot precisava de um contrato de confidencialidade e exclusivo, e ele não podia fazer nada senão tomar uma decisão aí pra tomar um rumo na vida dele, né? Teve até um post recente da namorada dele falando que um tempo atrás ela brincou com ele, falando que um dia o Eloy seria baterista do Metallica. Pode ser até por isso que ele fazia aquela brincadeira falando que ele ia pro Metallica, né? E aí diz ela que a resposta do Eloy na época foi que na verdade ele queria ser um dos mascarados dos caras de Iowa. E olha só, cara, imagina o que o Eloy não deve estar sentindo agora, né? Imagina a sensação do cara de ter atingido essa posição. Então, assim, é uma realização profissional muito grande. A gente tá vendo aí, cara, como tá sendo grande o bafafá de BR nas páginas de rede social do Slipknot, né? Vocês já imaginaram se vira uma coisa assim, uma faca de dois gumes? Se os caras começam a ficar com ciúme do Eloy, porque só se fala em Eloy Casagrande, e aí os caras ficam naquela assim, pô, mas o cara tá ficando maior que a marca Slipknot? Isso não tá dando certo. Já pensou se dá um efeito contrário que maluquice? Cara, você entra nas redes do Slipknot, só tem comentário BR, maluco. É uma coisa de louco. O brasileiro, quando ele quer, meu irmão, faz tudo, cara. O brasileiro ocupa espaço quando quer. É impressionante, né? E eu acho que o Eloy, na verdade, mandou muito bem. Ele tá virando quase que um Ayrton Senna pra gente aí, né? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, tá mais tranquilo agora sabendo como foi o processo pro Eloy entrar no Slipknot? Ou você ainda acha que ele foi muito babaca de ter largado Sepultura em sua última turnê? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão. Muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima. Valeu!